Boa tarde a todos. É com muita honra e alegria que estou participando aqui desse seminário do IBRA e ressalto que, embora não seja a minha área de atuação, eu pertenço e atuo na Justiça Militar, mas a minha participação aqui se dá à amizade e a honra que tenho de ter a amizade da família Kayserglian. Tanto o Rodrigo como o Dr. Krigor são amigos de longa data e me permitiram e me convidaram, e esse é o meu segundo ano de participação aqui nos eventos do IBRA. Estou aqui cercado pelo Ministério Público, por pessoas ligadas à área, e estou muito honrado e cada painel eu sinto que aprendo mais um pouco como cidadão, como pessoa, e nessa difícil área de atuação de todos os senhores. Eu só gostaria de me referir um pouco ao painel anterior e verifiquei que houve divergências entre as falas, mas eu quero aqui elogiar o Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho. Ele ressaltou a necessidade e a importância de uma justiça especializada. Por fazer parte de uma justiça especializada, que é a Justiça Militar, eu ressalto que é, sem dúvida, a tendência futura é nós especializarmos cada vez mais os ramos de justiça, os ramos do judiciário, e não só na figura dos magistrados, mas principalmente os nossos servidores, em a importância de termos pessoas com as devidas especializações na área em que trabalham. Nesse sentido, eu não vou divergir do Dr. João, só vou divergir quanto à importância do Ministério Público, até porque estou cercado pelo Ministério Público e não ousaria concordar com ele nesse momento. Mas a coragem da sua manifestação me fez aqui fazer a citação. E aí, doutor João, eu queria ressaltar que falaria do senhor aqui, mas com certeza muito bem como eu lhe falei que iria falar. Então, agora eu vou citar aqui as participações. Teremos aqui as palestras do doutor Eronides Santos, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, do doutor Gustavo Sanseverino, advogado no Mater, Bütcher, Zanini e Souza Advogados, do doutor Márcio Guimarães, professor doutor visitante da Universidade de Paris e sócio na TWK Advogados, do doutor Amaury Arfelli, promotor de Justiça de Falências do Ministério Público do Estado de São Paulo. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando cheio de lembranças. E qual não foi a minha alegria de estar aqui junto com o doutor Amaury Arfelli, que nos conhecemos quando ele ainda era muito jovem, não era pouco jovem, era muito jovem. Então, foi uma honra reencontrá-lo aqui, doutor Arfelli. É uma amizade já de mais de 40 e tantos anos, e é um prazer estar aqui ao seu lado. E também o doutor Andrew Bodinar, advogado e vice-presidente do escritório Burford, em Londres. Eu vou chamar, então, aqui, inicialmente, para iniciar a palestra, o doutor Amaury Arfelli, com quem eu já dividi, inclusive, as práticas esportivas no basquete, e resolvi iniciar com a fala do doutor Amaury Arfelli. É uma honra, doutor. A palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Rodrigo e queria prestar uma homenagem a você, a teu pai, o Krikor. E quando o Rodrigo me convidou, eu falei, eu sou um neófito, né, na área de falência. E ele me convenceu em razão de uma atuação
onde houve um acordo numa falência que eu me permito de não revelar, porque está em cumprimento. E verifiquei que com o Rodrigo nós temos amigos em comuns, que, pela minha surpresa, aqui o Coronel Geraldi, desembargador do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que conheço há mais de 45 anos, e abusando da amizade do Geraldi, eu disse: Geraldi, me coloca para falar primeiro, porque eu sou mais moderno aqui na mesa. Ou seja, com uma mesa tão qualificada aqui, com quem eu já aprendi muito a respeito de falência, através do Escuta MP, eu falei, eu saúdo todos esses componentes da mesa aí, e eu tenho aqui uma dificuldade muito grande de falar depois de todas as pessoas que tocaram em vários pontos que eu havia preparado. E é uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que já falaram tudo, e a desvantagem é que eu vou ter que recriar. Então, eu vou ter que passar alguns pontos de uma maneira veloz. E eu começo a dizer que eu já ouvi que acordo em falência, composição amigável e falência seria um mito. Então, eu trouxe da mitologia grega o Morfeu. O Morfeu, que é filho de Hipnos, que é o deus do sono, e o Morfeu é o deus dos sonhos, porque o Morfeu retirava a sua força se apoderando dos sonhos dos humanos. E inicio a minha exposição falando, a composição vem do latim compositio, que é conjunto e ponere. Ponere, colocar-se junto. Então, nós temos que nos colocar lado a lado. Por quê? Porque a composição é uma essência do ser humano. Desde criança, e eu vejo o meu netinho entrando em composição com a minha filha do tempo que ele tem ainda para ficar brincando antes de dormir. E nós temos que efetivar essa cultura da paz, efetivar essa cultura da paz na solução dos conflitos. Não basta, para tanto, uma mera alteração, uma previsão legislativa. Nós temos que efetivar a cultura da paz no processo, priorizando o diálogo, o consenso na resolução dos conflitos. Mudou para cá. E eu destaco, na valorização da composição amigável como forma de resolução dos conflitos, como foi dito, é uma tendência mundial. É uma tendência mundial decorrente dessa evolução da cultura da paz, dessa evolução da cultura de participação, do diálogo e do consenso. E dentro do princípio do acesso à justiça, nós encontramos as soluções negociadas, que, como já foi dito, faz parte do sistema de justiça de multiportas. E nós encontramos também, no direito brasileiro, diversos exemplos da aplicação dos modelos consensuais. No processo penal, transação penal e suspensão condicional do processo, da Lei 9.099, a colaboração premiada, o acordo de não persecução penal, no âmbito do processo civil. Hoje, o processo civil valoriza o princípio da conciliação, e valoriza o princípio da conciliação dizendo que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E nós tiramos diversos negócios processuais típicos, e nós temos um negócio processual atípico que é previsto na cláusula geral de consensualidade. Além do processo civil, nós temos a lei de mediação. E, prosseguindo, nós encontramos também o consenso no direito administrativo, no direito trabalhista, nas práticas autocompositivas de justiça restaurativa, mediação, arbitragem e conciliação. E no âmbito da normatização do Ministério Público e da magistratura, como já foi dito, nós temos uma normatização que estimula a atuação resolutiva, que estimula a aplicação dessas práticas consensuais na solução dos conflitos. E já foram citadas aqui, que eu reproduzo nesse slide. Ora, quais seriam esses princípios, esses objetivos
da resolução consensual? Primeiro, é do próprio acesso à justiça, porque o acesso à justiça não significa apenas o direito a uma prestação jurisdicional, mas essa prestação jurisdicional ela deve ser tempestiva, adequada e eficiente. Essa eficiência nós não temos verificado nos processos falenciais, né? A celeridade ela está relacionada com a duração razoável do processo. E nós temos, através desses modelos consensuais, um maior potencial de cumprimento daquilo que foi acordado. E não só isso, nós temos a possibilidade de combater a insatisfação social com o sistema formal de justiça. Eu me permito de citar uma hipótese de uma reunião de condomínio que são tão emblemáticas, onde pediram a minha palavra a respeito de uma questão, eu falei que aquele caso seria um caso de judicialização. E um senhorzinho levantou a mão e falou: a justiça não funciona. Ele era novo no condomínio e meus amigos do condomínio depois pegavam no meu pé, falavam assim: poxa vida, você viu a resposta do senhorzinho para você, promotor de justiça? Depois ele veio pedir desculpa para mim, porque ele não me conhecia, e, na verdade, é a visão do povo brasileiro. E ele tinha uma ação no Supremo Tribunal Federal, em que ele tinha uma indenização por ser sindicalista e, na década de 70, 80, ter sido preso, e até então não tinha recebido o dinheiro da indenização. Pediu desculpas, mas ficou um exemplo desse sentimento da sociedade. E a forma consensual reduz, sem sombra de dúvida, a litigiosidade. E não deixa de ser um fator econômico que tutela aquilo que a gente tem como um dos principais objetivos da lei de falência, que é o interesse econômico social. E passando aqui rapidamente pelos princípios informadores da falência, nós temos aqui o artigo 22, inciso 1J, fala que na recuperação judicial e na falência, cabe ao administrador judicial estimular sempre que possível a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução de conflitos. Ora, além disso daí, nós temos outros princípios previstos no artigo 75 da Lei de Falências, né? E o objetivo maior é a preservação dos benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial. E na verdade, eu imagino que isso vai até além do interesse dos credores no recebimento do crédito. Afasta-se o falido, por quê? Para preservar e otimizar a produção. E essa otimização e essa celeridade na liquidação da empresa inviável visa proporcionar ao mercado condições de confiabilidade na justiça. Esse é um fator importante do interesse social de circulação de riquezas. Ou seja, aquele valor que está bloqueado, quanto mais rápido entrar no mercado, melhor será para a nossa economia. Quanto maior tempo aquele empreendedor poder retornar ao mercado, é importante para a economia, porque nós sabemos que mais do que o encerramento da atividade do falido e do pagamento dos credores, essa preservação de interesses econômicos e sociais é importante e deve ser preservada. Bom, correndo aqui, essa eficiência está comprometida no processo falimentar. Por que comprometida? Porque nós não observamos, na verdade, a presença e o cumprimento de todos esses objetivos para o qual a lei foi conferida. Nós temos que ter em mente também, tirando os ensinamentos do professor Cândido Rangel Dinamarca, que o processo falimentar é instrumento de tutela jurisdicional dos interesses protegidos pelo processo falimentar. Então, se eventualmente uma forma
de tratamento diferenciado do conflito não esteja devidamente prevista na lei falimentar, está informada por esses princípios. E aqui, aproximando do encerramento, o que nós temos na falência que a gente poderia dizer de modelos consensuais? E eu falo de um modelo que tem um efeito apenas indireto na falência. Trata-se de apenas uma substituição processual à cessão de crédito. Mas, na medida em que se avoluma a cessão de crédito na falência, nós temos a dimensão de quanto o Estado foi falho na sua efetividade. Por quê? Porque o credor prefere receber o crédito com deságio, que não é pequeno, do que aguardar o desfecho do processo falimentar. Nós temos a composição na realização de ativos. Geralmente, em algumas falências, diante do grande número de ativos que demandaria judicialização, se estabelece políticas de acordo para a venda da carteira da massa falida, e nós temos a possibilidade de composição amigável. Amigável com o terceiro interessado, com o próprio falido, pode parecer raro, mas hoje ainda, embora incomum, existem falidos que prezam pelo nome da empresa, que é o nome familiar. E temos também composição com terceiros vinculados ou não à empresa. E quais seriam esses critérios de métrica que a gente poderia traçar? Na verdade, não são critérios, são apenas apontamentos. Nós temos aí, qual é preferível, uma tutela por adjudicação judicial ou por a tutela pela resolução consensual? Nós não temos, como em outras previsões, uma definição na própria lei, como existe na Lei 9.099, na mediação judicial, de regras para falar, não, essa é preferencial àquela. Não temos. Então, teremos que construir situações e parâmetros e justificativas para que se consolide essa prática consensual. É um acordo coletivo. É um acordo coletivo porque envolve interesses dos credores, interesse do falido e o interesse público social do qual eu já me referi. Nós poderíamos admitir essa limitação do prazo e forma de cumprimento, dizendo ser um direito indisponível, como se trata, às vezes, em algum campo de tutela coletiva? Não, por quê? Porque se nós partirmos para esse campo, a gente inviabilizaria essa possibilidade de conceito, de acordo. Nós temos que buscar uma garantia, já termino, coronel, nós teríamos que buscar uma garantia mínima aos credores, mas exigindo uma garantia máxima de responsabilidade do falido? Não, porque aí seria enterrar essa possibilidade. E, adiante, os critérios, análise para o adequado tratamento. Temos que analisar os aspectos sociais diretos e indiretos e reflexos. Deve-se adotar uma resolutividade estratégica, analisar cada caso. Cada falência é diferente da outra. E aqui a gente poderia adotar aquela regra que da Rule 23, da Federal Rules do Processo Civil dos Estados Unidos, em que se analisa nas ações de classe que o juiz, para homologar o acordo, deve se verificar se ele é adequado, justo e razoável. Aqui nós temos, para exemplificar, um parâmetro que é da recomendação de caráter geral, que reproduziu a Resolução 54, que fala o seguinte: prioriza a resolução extrajudicial se ela for hábil para viabilizar solução mais célere e econômica
implementável e capaz de satisfazer adequadamente as legítimas expectativas dos titulares dos direitos envolvidos. E as cautelas que nós devemos ter é verificar esse princípio da razoabilidade. Essa solução que se preconiza na falência é o imperativo de se buscar aproximar a justiça da razão. E quando se fala que não pode prejudicar o direito de crédito, na verdade, esse consenso não afeta o direito de crédito, mas é uma composição amigável com relação à realização do ativo, e não afere quanto que se vai conseguir. E há métricas possíveis a serem estabelecidas de acordo com maior número de informações sobre o ativo e o passivo, prognósticos para os quais pode colaborar métodos avançados, como utilização de algoritmos, prevendo a reação dos atingidos, combate às incertezas. Ou seja, temos que buscar um benefício mútuo, sem descuidar dos aspectos penais. Para esses, há a possibilidade até mesmo de eventual acordo de não persecução penal. E, por fim, importante assegurar a participação dos interessados, de todos os envolvidos e que terão efeitos com esse acordo. E para finalizar, o controle judicial, que não deve se descuidar da verificação da razoabilidade diante de todos esses parâmetros, da adequação e da justiça. Lembrando que o ministro Marco Aurélio falou, o importante não é só a lei, o direito, mas, sobretudo, a justiça. E concluindo, desculpe a todos da mesa, mas para atingir os objetivos do processo falimentar, esse objetivo depende, como já foi dito aqui, muito mais da atuação dos agentes que trabalham nesse sistema falimentar. E eu finalizo dizendo o seguinte, acordo na falência é mito, que nós não deixemos Morfeu se apoderar dos nossos sonhos. Transformemos esse sonho em realidade. Muito obrigado. E para finalizar, grátis, em homenagem ao Geraldo Italiano, e um in buca lupo a todos os demais da mesa. Viva! Queria cumprimentar o doutor Arfelli. Estava preocupado sobre o tema, mas abordou de forma muito boa. Gostaria de cumprimentá-lo por isso. Me fez lembrar um antigo instrutor nosso que, quando estudávamos à noite, ele e durante as aulas, muitas vezes, tinha alguns alunos que acabavam dormindo, e ele falava que os alunos estavam nos braços do Morfeu. E me fez lembrar esse detalhe. Mas eu gostaria de aproveitar também a oportunidade, doutora Fernanda Matias, e cumprimentá-la aqui. No início da nossa manifestação, a senhora não estava aqui no momento, mas agora quero aproveitar para cumprimentá-la e aproveitar e lembrar do nosso professor, Fernando Matias, sempre será lembrado, e não morre quem sempre é lembrado, estará sempre entre nós. Meus parabéns e a sua responsabilidade em dar continuidade à pessoa, à figura e ao trabalho do nosso sempre professor. Muito obrigado. Saiu também. Tá bom. Eu agora vou chamar o doutor Márcio Guimarães, professor doutor, visitante da Universidade de Paris e sócio da TWK Advogados, a fazer uso da palavra. Doutor. Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde.
Satisfação muito grande estar aqui hoje nesse evento do IBRA, parabenizando não só a organização, mas também o Dr. Rodrigo, Dr. Crico Caisserlian pelo tema, que desde o início me pareceu um tema muito árido. Eu disse, como todos os painéis vão tratar do mesmo tema? Cadê o tema para cada painel? E está tudo se desenvolvendo da melhor forma possível. Cada um dando a sua contribuição. Estamos chegando aqui já, talvez, em 3/4 do evento, com a certeza de que a complementariedade está se dando da melhor forma possível. E muito do que eu havia preparado vai ser posto um pouco de lado, aproveitando o que já foi dito hoje e tentando responder a seguinte pergunta: quando e como os bens da falência serão realizados para o cumprimento do seu objetivo? Porque falência que tem bens não precisa de nada disso que a gente está falando. 2, falência que tem bens e os bens são alcançados e serão vendidos, também nada disso que nós estamos falando. Então, para que a gente precisa saber disso daqui que é exceção? Primeiro, que não é tanto exceção assim. E segundo, para a gente compreender o filme no final, desde o início, e levarmos aos nossos clientes, hoje eu vejo que levar ao cliente, isso parte muito mais de quem está na ponta e conversa com o cliente do que de quem está já do outro lado resolvendo se o Ministério Público, o doutor Arfelli aqui demonstrou muito bem, vai intervir, não vai, se o juízo vai homologar, se o doutor Eronides ele vai ser mais incisivo ou não. Mas como isso vai se dar? De que maneira? Qual é, então, a métrica? O que é métrica? Métrica é medida. Medida para se alcançar uma consequência ou uma estratégia. Qual é a estratégia? O que eu ganho com isso, o que eu perco com isso. E quando a gente vai para a teoria de Law and Economics, a gente verifica isso de forma muito clara, que às vezes no Brasil a gente não consegue realizar muito e fazer essa conta. Vou ganhar, vou perder ou não. Eu divirjo um pouco do painel anterior, obviamente, concordando com algumas falas e outras não. O sistema de Common Law e Civil Law não existe mais. O sistema da Common Law mundial é muito mais rígido do que o sistema do Civil Law atual. É só verificar os precedentes como eles são aplicados na Inglaterra e nos Estados Unidos. A nossa Civil Law, não digo do Brasil especificamente, ela é interpretada. Nós temos no Brasil uma LINDB, doutor João, que às vezes faz com que a interpretação ela seja tão vaga, tão vasta, que a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. E a pergunta é, muito bem, estamos diante de uma insolvência, seja de um lado dos atores, credores, administrador judicial, Ministério Público e o juízo, por que não, sem ativos. E do outro lado o devedor dizendo, devo facilitar ou dificultar o acesso aos meus bens? Já buscaram tudo ou não? E aí a resposta que tem que ser dada a ele é como um formulário, como um manual aqui que o doutor Arfelli estava do lado abrindo. Olha, se o senhor demorar a entregar, isso aqui vai acontecer. Vai lhe custar tanto. Não é melhor entregar logo e demonstrar e encerrar rapidamente? Ah, não, mas isso é muito dinheiro. Deixa eu lhe explicar. Vai demorar tanto tempo, o senhor não vai ter CPF, o senhor vai ficar com os bens bloqueados. Ah, mas eu tenho filhos, eu tenho sobrinho, eu tenho irmãos, tenho outra sociedade. O senhor está certo. Só que esses bens, esses filhos, esses outros entes da família ou terceiros serão alcançados mais cedo ou mais tarde. E aqui, parafraseando Mr. Kinney, trabalho, paciência e inteligência. Quando ele disse, você pode até correr, mas não pode se esconder. Então, não vai dar muito tempo, você vai ter que se esconder. Quanto tempo? Está certo, 10, 20 anos talvez, mas o momento chega. E com base nisso, voltando à métrica, como a gente se baseia nesta métrica? Fatos e direito. Quais são os fatos para quem está, de um lado, buscando a persecução desses bens? Investigar. O Brasil ainda não chegou na era da responsabilização de quem investiga. Não chegou na era da responsabilização dos administradores judiciais. Chegará. Então, é melhor investigar melhor. Pleonasmo, né? É melhor investigar melhor.
Tem dois sentidos. Tem que aprofundar melhor essas investigações, porque elas, algumas vezes, não são tão bem feitas. Tomar cuidado com a apuração dos fatos. Do outro lado, juridicamente, aplicar bem o direito. Como aplicar bem o direito? Está na hora de sentar e fazer um cursinho interno, que o artigo 81 da 11.101 é diferente do 82, que é diferente do 82A. 81 é responsabilidade ilimitada. Extensão dos efeitos da falência não existe no Brasil. Extensão dos efeitos da falência não existe, não tem sociedade em nome coletivo, em comandita simples, não tem. 82, responsabilidade do controlador, dos diretores, tem, mas é na 6404, não é desconsideração. 82A, sim, vai para o 50 na desconsideração. Fazendo isso, as ações de responsabilização estarão muito mais robustas, muito mais fortes. E, do outro lado, quem vai pensar em negociar ou não vai verificar. Está bem amarrado, está bem pensado, está muito bem feito. Então, juridicamente, eu tenho algo que pesa realmente contra mim. E, com base nisso, gostei muito, o Frederico Rezende trouxe aqui praticamente o que eu tinha pensado. Quais são as métricas? A gente precisa ter uma métrica. E aí está passando também da hora do Brasil ingressar numa nova era. A mim me parece, eu acho, eu penso. Não. Pensa com base em quê? Acha por quê? Te parece por quê? Qual é o cálculo? A gente já passou da era que a conciliação é boa, que o acordo é bom, que o CPC diz que é bom. Mas por que é bom? O cliente quer saber por que é bom. É bom por quê? Tempo. Tempo. E aí eu já passo para a minha conclusão. Tempo é finito para todos, pelo menos aqueles que aqui se encontram, partirão, continuarão ou não, de acordo com a crença, mas ele é finito. 20 anos para quem tem 40, 50 como eu, são 70. Muda um pouco. Tempo. Custo. O custo a gente ainda não sabe muito do Brasil, porque depende muito. É alto. Não é como nos Estados Unidos. Mas nem de longe. Mas o custo, ele é alto. Custo financeiro que a gente está falando. Como, por isso que eu disse que gostei muito o que o Fred trouxe aqui para nós. Chance de êxito. Numa das nossas negociações, e fizemos algumas esse ano, com o doutor Rodrigo e alguns outros aqui nesta sala, o Vânio também, em outro determinado caso, quem chega, e o cliente às vezes chega, não, todos os advogados disseram que eu vou ganhar. Eu falei, muito bem, o senhor está me procurando por quê? Não, porque eu quero ouvir sua opinião, o senhor vai perder. Mas todo mundo disse que eu vou ganhar, muito bem, então eu tenho a obrigação de lhe dizer que o senhor vai perder. Um dia o senhor vai perder, não sei quando, mas vai perder. Por quê? Porque a foto não está bonita. Vai embora, fica bravo comigo, volta 60 dias depois, o senhor pode me atender de novo? Posso. Eu queria escutar melhor por que eu vou perder. E eu disse, então agora vamos conversar, o senhor não vai ganhar nem perder. Eu não tenho a menor ideia. Por quê? Quem disser que vai ganhar e quem disser que vai perder, está errado. Não é? Os dois têm que achar que perderam. Não são os dois que vão achar que perderam. Naquele momento, você ganha uma vitória processual, aí às vezes você tem um mérito todo favorável, você não conseguiu pré-questionar, a gente sabe quão difícil é, você não conseguiu lá fazer a demonstração do dissídio jurisprudencial, então você perde sem ganhar, ganha sem perder. Em outro determinado momento, o doutor Érico aqui bem indicou, determinado credor, ele se conscientiza de que aquele valor é ou não é o devido a ele resolve ceder o crédito, e aí vem um terceiro interessado na solução da falência, na métrica dele, ele diz, como os americanos dizem, eu tenho uma ação, eu tenho um claim. Isso aí vale X, eu pago X menos 30%, menos 40%, você me cede? Cedo, toma o dinheiro. Por quê? Ele tem capacidade, acha de resolver, cedido o crédito em determinado caso e em menos de 60 dias o acordo está homologado. Trazendo aí, e para encerrar, além do tempo, do custo existente, chance de êxito, capacidade de pagamentos fraudadores, é um ponto também relevante, não adianta, se ele não tem condição de pagar, não vamos fazer acordo, mas aí até quando isso, se lá na frente ele não vai ter como pagar. E, por último, a evolução cultural. Evolução cultural de todos, e essa também me parece que nós já avançamos muito.
lembrando o que o Ivo disse aqui mais cedo, Ivo Weisberg, meu sócio, ele diz, e a gente trabalha muito nessa área, dividindo preocupações. Esta matéria é tratada com base em homens e mulheres, são pessoas que estão adiante. Quando o desembargador, então, hoje, do lado de cá conosco, o desembargador Moacir Lobato resolveu dizer, este caso, ele estava à frente do Sejusc local, em Minas Gerais, pode ser resolvido, não é que eu vou resolver, não é ele, mas pode ser resolvido, eu vou criar um ambiente para isso. Ele pegou, botou embaixo do braço e falou, olha, o ambiente está aqui, foi feito. Quando a desembargadora Anglizei fez a mesma coisa no primeiro grau, ainda juíza, dizendo, olha, vou criar um ambiente aqui, foi feito. Quando em São Paulo, outros juízes, magistrados de primeiro grau, hoje fazem isso, eles criam um ambiente. Em nenhum momento, ninguém viola a imparcialidade. Eu acho que o senhor devia fazer o acordo, o senhor vai ganhar, o senhor vai perder. Não, cria-se um ambiente para a conversa. E aí se verifica com os 3 pilares para encerrar. Transparência. Quem quiser negociar e não for transparente, encerra a negociação. Eu já tive caso de um recentíssimo, que estávamos de novo, não digo ex-adverso, estamos todos juntos sempre na realização. Mas, em determinado caso, eu digo, não vai dar. Por quê? Porque o cliente não quer ser transparente comigo. Se ele não quer ser transparente comigo, sou advogado dele, acabou. Eu não vou adiante. Se ele for transparente e quiser continuar, 2, confiança. Confiança em mim, confiança no que eu vou dizer e eu conseguir transmitir confiança para quem? Para o asset tracer, para o administrador judicial e ele sabedor o quê? Que há esta, e aí o terceiro ponto, vontade. Começando do início, como eu disse, o filme de trás para frente, quando qualquer pessoa chegar adiante, e é onde começa normalmente a história, o filme do advogado, eu quero fazer um acordo. A pergunta é, quer mesmo? Gaguejou, vá para casa, volte uma semana e conversamos de novo. Tem que querer fazer o acordo. Se não quiser, não estiver preparado para isso, não estiver amadurecido para isso, não haverá acordo para nenhuma das partes. Então, essas são alguns inputs aqui de prática e também do que hoje já foi dito, longe de querer encerrar e discutir todo o assunto. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar o doutor Márcio pela sua praticidade, pela forma como abordou o tema e ressaltar que o evento acadêmico, o evento propriamente dito, ele tem essa particularidade, a complementariedade de uma fala sobre a outra. Enquanto um aborda os aspectos legais, o outro aspecto prático da situação. Agora, o senhor foi muito feliz quando disse da importância e da necessidade de ter o tempo, de ocupar o tempo. Porque aquele senhorzinho que disse, doutora Feli, ele fala exatamente da desconfiança da justiça, é porque leva tempo demais e ele passa a desconfiar da própria justiça. É exatamente isso. Mas eu o cumprimento pela sua manifestação, mais uma vez. Eu queria passar a palavra agora ao doutor Gustavo Sanseverino, advogado no Mater, Butcher, Zanini e Souza Advogados. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Inicialmente, boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer vivamente ao convite para participar deste 6º seminário do IBRA, nas pessoas do Dr. Rodrigo Carzelian e do Dr. Cricor. Segunda oportunidade, ano passado foi um belíssimo evento e hoje monotemático, mas muito complementar, a gente está aprendendo em todos os painéis. Nosso agradecimento. E é um duplo agradecimento também pela oportunidade de homenagear o professor Carlos Matias. Talvez muitos aqui não saibam, mas a nossa família sabe que o professor Matias foi essencial para que meu pai concretizasse o sonho dele de ser ministro no STJ. Lá em 2010, quando iniciou a campanha para o meu pai ser ministro, uma das primeiras pessoas lá de Porto Alegre que se ligou foi para o professor Matias,
que, com muita generosidade, promoveu e abriu várias portas para o meu pai para permitir que aquele sonho se concretizasse. E nisso, acho que 3 grandes, além das virtudes do homem público, do professor Matias, mas daqueles que tiveram diretamente ou reflexamente a oportunidade de conviver com ele, é a alegria, o bom humor e a benevolência. Eu acho que é uma pessoa que, com muita benevolência, sempre torceu para o sucesso dos amigos, sempre vibrou com o sucesso dos amigos, e isso em todas as fases da vida. Tanto no momento que meu pai ingressou em Brasília, ao longo também da trajetória dele, o professor Matias sempre convidou ele para vários eventos, sempre acolheu ele em diversos ambientes, e também no final da vida, acho que o último evento social do meu pai em Brasília foi com o professor Matias, então toda a trajetória dele aqui em Brasília está entrelaçada com a família, e aqui é o nosso abraço à Fernanda e a toda a família, não só por que foi, mas também pelo que inspira o professor Matias. Sobre o tema específico, e é uma honra também estar nesse ilustre painel, né, com tantos promotores da ativa e também já, né, no outro lado, né, na advocacia, também o desembargador e o advogado Andrew Bonner, gostaria de ressaltar a seguinte questão. A consensualidade, ela pressupõe que as informações num processo de insolvência sejam fidedignas. Só é possível transacionar e negociar quando há confiança e transparência nas informações postas, como bem colocou o Dr. Márcio. Essa transparência e confiança nas informações, quando se está tratando de direitos disponíveis e ativos a serem realizados, é essencial que haja uma idoneidade e uma confiança nas avaliações desses ativos. Um processo de insolvência, ele pressupõe não só uma postura colaborativa das partes, mas que as partes possam saber e poder acreditar nas informações que estão disponíveis no processo de insolvência. Nesse ponto, para além do rastreamento dos ativos, é essencial que haja uma correta precificação quando esses ativos são identificados. É essencial que haja capacidade de os credores conseguirem medir o quanto cabe ou não ceder em relação à sua posição a partir do valor atual ou do valor em potencial de um determinado imóvel, de um determinado direito creditório, de um ativo intangível, de uma marca daquela massa falida, para saber o quanto aquela massa pode ou não ser ampliada no tempo. A celeridade é importante, mas a gente sabe que, às vezes, um processo judicial ele fica maduro depois de 3 anos, depois de 5 anos. Um precatório, a perspectiva de recebimento ou não pode demorar 10 anos, 20 anos. Então, e para aqueles que já foram os principais e diretamente prejudicados no primeiro momento, é essencial que haja essa confiança nas informações, numa lógica que o processo de insolvência sempre deve ser para poupar os prejuízos, e mitigar as perdas daqueles que são os credores concursais originários. E nisso, concordo com o que já foi exposto nos outros painéis, que não cabe ao administrador judicial vestir o chapéu de mediador ou vestir o chapéu de avaliador de ativos. Mas o administrador judicial ele tem o dever, por diligência, de quando ele identifica uma situação que cabe uma mediação, uma conciliação, de promovê-la. O administrador judicial não precisa ter a expertise para saber que esse ativo vale 5 milhões, 25 ou 30 milhões. Ele não precisa ser o avaliador daquele ativo, mas ele tem que garantir as condições para que esse ativo seja avaliado da melhor forma e o laudo, com as informações idôneas, sejam disponibilizadas para o concurso de credores, para que as partes possam decidir e negociar a respeito daquela questão. Então, para fins de consensualidade, primeira questão é: os ativos são identificados, mas eles também precisam ser corretamente avaliados. Segundo ponto, para fins de avaliação, é natural que
a oferta e a demanda regem o mercado. Isso é natural que haja necessidade de se buscar potenciais interessados. E hoje a gente vê nos processos de insolvência, falência e recuperação judicial no Brasil, o início de um maior fomento de agentes promotores de venda, né, de agentes especializados que ajudam e promovem a venda dos ativos pelo seu correto valor e também no tempo certo, né, a partir dali, para saber exatamente o melhor momento para realizar determinado ativo, para promover uma alienação competitiva, de identificar um potencial stalking horse, primeiro proponente em ativos muito estratégicos, e isso acho que é essencial para essa consensualidade, que haja essa promoção de agentes especializados que permitam auxiliar nas bases, nas balizas de precificação dos ativos nos processos de insolvência. O terceiro agente, ator que pode ajudar nessa promoção também são esses investidores, né? Os investidores institucionais. Hoje, o mercado de special situations no Brasil é muito forte, né? E cresce a cada dia. A gente compara, a gente tem 3 anos quase sem nenhum IPO no Brasil, mas quantas casas de special situations são abertas, né, tanto na Faria Lima e nos centros financeiros do Brasil. Então, ter estes agentes investidores, sejam fundos, sejam também empreendedores da economia real, dispostos a adquirir determinados ativos, é importante que seja promovido esse mercado e também de saber identificar quando é realmente merecido um tratamento diferenciado àqueles que estão dispostos a adquirir um ativo, estão dispostos a apresentar suas ofertas por esses ativos e também empregam tempo, expertise e equipes para, a partir dali, tomar uma decisão de investir na aquisição de um bem da massa falida. Os outros 2 e últimos atores que eu gostaria de ressaltar, o primeiro, estamos na casa do Ministério Público, né, de todos, né, o federal, o trabalhista, também o Ministério Público estadual e militar, então a casa de todos os ministérios públicos. E no processo falimentar, o Ministério Público tem um papel muito importante, por vários motivos. O primeiro deles é que a nossa legislação pensou num órgão que ele não funciona na prática, que é o Comitê de Credores, né? Então, a partir do momento que a legislação estabeleceu um órgão previsto em lei, mas que na prática ele não é constituído, torna mais importante a função dos outros agentes, seja o administrador judicial, o juiz e também o Ministério Público enquanto fiscal da lei. Então, nesse ponto, a função do Ministério Público, entre as funções do Ministério Público na questão da precificação dos ativos, também não é de saber se há um justo valor ou não, se aquele ativo está a preço vil ou não, por mais que a lei tenha superado o conceito de preço vil, mas o papel do Ministério Público nessas situações é tentar perceber quando há algo de estranho, né, quando há alguma fumaça, alguma situação que possa ensejar algum questionamento e, a partir dali, atuar como um promotor para garantir o acesso à melhor informação a todo aquele concurso de credores. E, por parte dos credores em si, na perspectiva, a partir do momento que a gente não tem um comitê de credores como uma prática nos processos de insolvência, se cabe questionar se não seria o caso de ofertar àqueles credores ativos, àqueles que são protagonistas ou que assumem o risco e o tempo de fazer impugnações, de apresentar ali alternativas, se nesses casos, em relação à realização de ativos, esses credores não deveriam receber alguma remuneração, algum prêmio, algum incentivo por conta da sua iniciativa e protagonismo para viabilizar a maximização do ativo em proveito de todos, né? Uma situação que é interessante na lei das SA, né, na lei das sociedades anônimas, o minoritário que aciona o controlador recebe um prêmio em caso de reconhecimento de um abuso de poder de controle. Será que na legislação concursal não seria justificável conceder um prêmio a esses credores que tomam o protagonismo para viabilizar a melhor maximização desses ativos? É como uma pergunta. E, por fim, muito brevemente, 3 considerações sobre o tema. A primeira delas é justamente sobre a importância
dessa avaliação de ativos na insolvência. E citando um precedente recente e paradigmático da terceira turma do STJ, de relatoria do ministro Cueva. O precedente trata da seguinte questão, o número dele, a quem interessar, é o 2.071.143. Era um processo de recuperação judicial, não de falência, mas um processo de recuperação judicial onde uma unidade produtiva isolada foi precificada o laudo de avaliação era no valor de aproximadamente 5 milhões de reais. No momento de levar o ativo à liquidação, à realização dele, essa unidade produtiva que foi avaliada, teve o laudo de avaliação de 5 milhões de reais, foi vendida a 25 milhões, 5 vezes o valor da avaliação posta no plano. A questão que se colocava é, para onde vai esse recurso? Qual é a destinação dele? É para o caixa da devedora ou é em proveito de todos os credores, a coletividade de credores? Primeiro e segundo grau entenderam que, se o plano não preveu que o excedente ia para os credores, esse valor poderia ficar no caixa da recuperanda. No STJ, com base a terceira turma na relatoria do ministro Cueva, com base na proteção da confiança, na necessidade de transparência no processo de insolvência como um todo, seria necessária e mandatória a convocação de uma Assembleia Geral de Credores para que os credores pudessem decidir a destinação daquele excedente. Então, não privilegiou o interesse e a tutela do crédito, especialmente numa situação onde havia uma assimetria de precificação muito gritante e, a partir dali, aquele laudo que foi posto no processo de recuperação judicial talvez não estivesse sido construído com as melhores métricas. O segundo ponto, não quero polemizar, mas é algo que hoje preocupa. Não há dúvida de que as varas regionais especializadas são muito importantes a ter juízes e desembargadores em primeiro e segundo grau especializados na insolvência também. Acontece hoje que a regionalização ela impõe um custo, que é o do Fórum Shopping, que é a escolha, eventualmente, do juízo para se ingressar com um pedido de recuperação judicial ou extrajudicial. Isso impõe um custo para os credores, né, nesse caso, impõe um custo para o processo coletivo como um todo, e, nisso, a participação do Ministério Público é fundamental. A legislação ela tem um conceito tradicional e vago de principal estabelecimento. Mas o que é o principal estabelecimento de um grande grupo empresarial? Então, nesses casos, para evitar um fórum shopping, para evitar que o devedor escolha onde ele vai ter o seu processo de recuperação judicial, que pode ser convolado em falência, é essencial que não só o Poder Judiciário, mas o Ministério Público seja muito atento a essas fraudes na escolha do juízo. Essas fraudes também são gravíssimas, porque a gente não vai ter rastreamento de ativos, não vai ter satisfação de créditos, se há um indício de que há uma manipulação de foro. Quando não havia varas regionais, existia o risco de o juiz, de o devedor não querer um foro. Mas hoje, com varas regionais, existe sim, e está acontecendo, norte, sul, sudeste, centro-oeste, existe esse risco de manipulação de foro, e isso tem que ser muito bem apreciado não só pelo Poder Judiciário, mas também pelo Ministério Público. E, por fim, a última questão é justamente avaliar em que medida o protagonismo dos credores, aqueles agentes que buscam a maximização do ativo, pode, de certa forma, ser objeto de prêmio, incentivo no âmbito dos processos de insolvência. Hoje, na realização desses ativos, não há um comitê de credores, mas em alguns planos há uma comissão de credores e há uma remuneração adicional para aqueles que tomam risco e investem tempo na liquidação dos ativos. Talvez seja o caso de se pensar nisso numa perspectiva legislativa, numa perspectiva de melhores práticas, a possibilidade de estabelecer parâmetros e critérios para remuneração daqueles credores que estão agindo em proveito de todos. O professor Bulgarelli, ele dizia, defendendo o prêmio na lei das SA, do acionista minoritário, esse reembolso ele serve para recompensar as canseiras da minoria para apurar os danos contra a companhia. Também, às vezes, o credor tem as suas canseiras para buscar uma melhor tutela do crédito. E, por fim,
também prestando e rendendo novamente as homenagens ao professor Carlos Matias e à família aqui presente, uma passagem de otimismo, uma lição de São Felipe Neri, né, que também, assim como o professor Matias, é conhecido como santo da alegria, né, alguém que espalhava alegria onde tinha, no momento muito crítico e sensível que a igreja passou, mas ele sempre lembrava que talvez a hora da oração tenha acabado, né, a hora da oração acabou, mas o tempo de fazer o bem ainda não. A vida peregrina do professor Matias acabou, mas as inspirações deles devem seguir para a gente também seguir estimulado a aprender e construir dentro do processo de insolvência e do direito como um todo. Muito obrigado a todos, uma boa sequência. Quero agradecer mais uma vez ao doutor Gustavo Sanseverino no brilhantismo da sua manifestação. E, da mesma forma como quando cumprimentei a doutora Fernanda Matias, eu quero também cumprimentá-la, doutor Gustavo. Participei ainda de um evento na Universidade de Coimbra, onde seu pai foi muitas vezes citado, homenageado, e com muita propriedade, e vejo que o senhor não só trilhou o brilhantismo do nosso ministro, como também fez uma excepcional manifestação aqui no dia de hoje. Meus parabéns, doutor Gustavo. E agora eu passo a palavra ao doutor Andrew Bonar, advogado e vice-presidente do escritório Burford, em Londres. Com a palavra, o doutor Andrew. Thank you very much. When I was first introduced, the translation from the Portuguese said I was the A tradução do deputy português chairman of falou Burford que eu Capital. era I should say I o am one of the vice-presidente. senior vice presidents. Vamos It's dizer que eu important I sou say that because senior there is a person vice-presidente. who É is the importante deputy dizer chairman isso, of Burford porque Capital. existe He's uma very pessoa upset que if I took que his, tem esse cargo. credit. I work for Ele se the refere largest a litigation uma tradução funder que só existe in the em inglês, world. diferenciação entre Our dois tipos de assets are presidente. valued in the billions Os nossos of US ativos dollars. são valorizados em And bilhões every 3 de months, dólares we americanos. make A an cada announcement 3 to the meses, market nós fazemos about our results. um anúncio para o The mercado market sobre os nossos generally likes them. resultados. Our E o shares mercado geralmente together, our gosta. market capitalization As nossas is in the ações, billions a of nossa dollars. capitalização But one of the está things that the market nos pays bilhões de particular dólares. attention to E uma coisa que o is mercado what is presta muita called atenção the é o que nós internal rate chamamos of de return, the o IRR. direito interno de, And I'm afraid I'm going to do de some maths devolução, now. I'm going to do IIR. it partly Agora eu vou fazer um pouco because de I contas know aqui, sinto muito. that the fourth E eu session, sei the fourth que speaker of the fifth O session quarto of a palestrante day da of sexta highly sessão distinguished, desse very dia knowledgeable, de and palestrantes very, muito distintos, erudite muito presentations full conhecedores of learning is e exactly when eruditos. this audience E é exatamente would like to agora, na hear minha vez, que maths. esse público vai More adorar ouvir importantly, contas e it is matemática. because Mas mais the math importante shows é porque a that matemática sometimes demonstra when you que win, you actually algumas lose. vezes, quando você ganha, na verdade você perde. And what do I mean by that? E o que eu quero dizer internal com rate isso? of return Bom, is how much a how well you're o intervalo actually doing interno de as an devolução é quão bem você se sai, And quando I'd like serão seus to resultados enquanto investor. Do this by taking a investidor. hypothetical case. Eu gosto de fazer I'm isso afraid Burford Capital neither trazendo confirms caso nor denies hipotético which sobre essa cases taxa we de are retorno investing interno. in. And so I can't really speak E, about bom, eu não which, posso falar can't give you realmente, specific case eu não examples. posso dar casos específicos, Let us take exemplos a hypothetical específicos, mas eu vou fazer And say a um creditor exercício de is trazer owed 100 uma situação million hipotética. reais. Vamos dizer que um credor deve 100 milhões de Now, reais. We've talked today Na verdade, about devem the a ele time 1 milhão de value reais. of Nós falamos hoje sobre o valor e o Perhaps tempo. if I could give you some indications Mas of se eu what pudesse that trazer means in indicações para concrete vocês do que isso significa, em termos concretos, seria interessante. Bear in mind, this is not the E costs tenham em mente associated que with não an estamos asset. falando dos custos This is associados not ao the ativo. legal fees. This is Não not são os variations custos in the legais, value of an asset. não são as All of the variações de unknowns that we've valor heard do about ativo. already. This is Tudo aquilo que nós simply desconhecemos the e time ouvimos value agora. Se of trata money itself. simplesmente do valor do tempo do dinheiro em si. Let us suppose it takes 10 years. Suponhamos que leve 10 anos para conseguir esses 100 milhões de reais de volta. What would you say? Because
Bom, você diria para mim que o tribunal vai trazer juros. Digamos que os juros sejam de 5% em 10 anos. É um juro simples, é fácil de calcular. É 150 milhões de reais em 10 anos. Bem, o mundo não opera em termos simples, o mundo opera em termos compostos. Digamos que, eu vou trazer, na verdade, uma ressalva agora. Na Burford, nós temos uma equipe de matemáticos muito habilidosos que fazem os nossos cálculos. E eles me diriam e diriam para qualquer pessoa que um advogado como eu faz cálculo e um pouco de conhecimento que eu tenho nisso seria uma coisa muito perigosa. Mas o que eu vou fazer agora, eu espero que seja muito simples, algo que na verdade pode até ser assustador. Tenha em mente esse valor, 150 milhões de reais. O principal mais os juros do tribunal. Esse 5%, na verdade, é composto durante os 10 anos, que é o valor real. Se você deixar 100 milhões de reais no banco, com 5% de juros, na verdade, será 5% de 100 milhões de reais esse ano e depois 5% daquilo que resultou no próximo ano. Aqui, então, nós chegamos a 162 milhões de reais ao fim. Isso se a inflação estiver em 5%. Quando foi a última vez que a inflação do Brasil estava em 5% ao ano? Então, em 150 milhões de reais. Na verdade, isso nem acompanhou a inflação. Agora, digamos que o credor é um negócio. Um negócio que tem a capacidade de aumentar o seu valor 10% ao ano. Novamente, vemos que isso é algo composto e passando 10 anos, nós vamos ter mais de 200 milhões de reais. Ou, se você preferir, mais de 150 bilhões de reais do que eles teriam depois desse processo legal que eles passariam para conseguir a recuperação do ativo. Agora eu quero falar sobre outro número. Digamos que esse credor hoje recebe 60 milhões de reais ao invés de 150 milhões de reais em 10 anos. E eles colocam esses 60 milhões de reais, investem no seu negócio e conseguem multiplicar esses 60 milhões de reais nos mesmos 10 anos, em 6%. Esse número é mais de 150 bilhões de dólares, ou seja, fica superior, ainda que seja um valor menor inicialmente. Então, quando estamos falando de matemática básica, quando o credor aceita 60 milhões de reais hoje, ao invés de esperar 150 milhões de reais em 10 anos, ainda vai ter mais de 5 milhões de reais a mais no final desses anos, ao invés de ficar sentado esperando o processo acabar. E lembrem-se, esses números deduzem que o ativo que você pegou na liquidação e que você judicializou por tantos anos, na verdade, vai entregar esses 150 milhões de reais. Isso é presumindo que o réu só vai demorar 10 anos para pagar. E ainda não estamos nem contando os custos legais de ambos os lados durante esses 10 anos. Algumas vezes pensamos que os financiadores de litígio gostam de ver muitos gastos em litígio e gostam de ver o processo durando anos, porque é aí que nós teríamos lucro, mas isso não é verdade. Nós ficamos tão felizes, ou até mais felizes, em ver um acordo que faça sentido. Sim, no caso de fraude, você tem que mostrar ao réu que você está falando sério. E, alternativamente, você tem que mostrar que está pronto para continuar com o litígio. Mas só é um bom negócio fazer o acordo se isso fizer sentido. Às vezes, nós conduzimos acordos e podemos ver que
todo mundo perde, mas se utilizarmos a aritmética, mesmo com aquilo que parece uma perda, ainda assim o credor ganhou. Pode ser que a mediação seja muito sigilosa para uma instituição, para um sistema legal, que está acostumado a um processo transparente, aberto, que sempre está no coração dos tribunais. Mas isso levou a 84 milhões de casos que foram documentados em tribunal. Nos anos passados que eu participei desse seminário, eu falei, você precisa controlar as suas emoções e você tem que pensar na pureza de fazer a coisa certa. Na verdade, e aí você deixa de lado essa pureza para, na verdade, conseguir um acordo que seja mais vantajoso. Você está buscando uma justificativa para falar para a sociedade. Por que você está fazendo isso? Por que você não está perseguindo esse homem, tentando conseguir cada centavo que puder dele? Aqui está a resposta. Em 10 anos do que nós ouvimos durante o dia, talvez esse seja até um caso rápido para o Brasil. Pelo menos por enquanto. Mas eu vou fechar dizendo que eu acho que me pediram para falar hoje porque a perspectiva daqueles que financiam muitas vezes é uma perspectiva diferente. Minha perspectiva hoje é muito diferente daquela que eu tinha quando trabalhei por 23 anos praticando o direito independentemente. Nós observamos os casos matematicamente, para além do legal e para além da justiça. E isso dá uma aparência totalmente diferente para toda coisa. Então, muito obrigado por me ouvirem e por fazerem cálculos tão tarde. E mais uma vez, muito obrigada a Ibra, na pessoa de Gregor Rodrigo. Muito obrigado por poder participar desse painel tão maravilhoso, que está abordando um público tão conhecedor. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, doutor André Bonar, a sua participação. Muito obrigado. A matemática não falha, né? Mas esses valores citados pelo nosso palestrante realmente são assustadores, né? E eu queria citar aqui a presença do ministro Rogério Schietti, já entre nós. Seja sempre bem-vindo, ministro. E, finalmente, agora, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Eronides Santos, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, e a derradeira palestra do nosso painel. Ainda boa tarde, né? Boa tarde. Então, boa tarde a todas e a todos. Professor Dr. Orlando Geraldi, em seu nome, peço licença para saudar todos os integrantes da mesa. Confesso que estou um pouco preocupado com o tempo. Vi que o nosso painel ultrapassou um pouquinho o tempo e vou tentar cumprir com o horário que me foi designado aqui. Agradeço o convite do IBRA, na pessoa do Dr. Rodrigo Carcelian, Dr. Cricor Carcelian, que muito me honra. Participei das 5 edições anteriores e agora estou aqui na 6ª edição. E a cada ano, Dr. Cricor, seja bem-vindo, a cada ano nós temos uma abordagem diferente na compreensão da fraude e do rastreamento de ativos. E este ano, tratar da composição, ou formas de composição amigável, no caso de fraude na insolvência, é um tema realmente desafiador, como disse o meu colega Márcio aqui na mesa. Quero saudar minha esposa, que está aqui, tirando fotos e filmando, fonte de inspiração, né, para que a gente fale aqui. Ela sempre se preocupa, olha, fale animado, não deixa a plateia dormir. E aí eu pensei assim, hoje eu vou colocar um slide e chatear a galera e deixar todo mundo aí cochilando, olhando para o slide. Mas, brincadeiras à parte, quero também me solidarizar e homenagear o ministro, o professor Carlos Matias, a presença da sua filha aqui, a Fernanda,
né, lembrar do saudoso ministro Sanseverino, sua esposa e seu filho aqui, Maria do Carmo e Gustavo. Sempre sentiremos saudade e sempre nos inspiraremos neles. E, dando início aqui à minha pequena apresentação, prometo que não vou cansá-los, eu elaborei aqui 9 perguntinhas, né, alternativas, não sei se está dando para vocês lerem, mas, como a gente está falando de métricas e de composição, acordo, eu entendi que seria interessante a gente tentar fazer esse pequeno exercício aqui com a plateia, né? A opção 1 a gente trata da resolução rápida e colaborativa, e a opção 2, da resolução adversarial e prolongada. Então, no primeira linha, a gente tem opção 1, resolver o conflito em um prazo curto e razoável, ou na opção 2, estender o prazo de resolução devido aos trâmites judiciais. Vão mentalmente escolhendo uma das alternativas aí entre vocês. Bom, linha 2, reduzir os custos com soluções que evitam o aumento de despesas, ou assumir o risco de novas ações judiciais e possíveis custos adicionais. Preservar o relacionamento com a outra parte envolvida, ou aceitar o risco de desgaste e possível rompimento das relações. Manter o controle sobre o resultado com soluções práticas e duradouras, ou sujeitar-se ao controle externo das decisões judiciais. Criar valor para ambas as partes e promover ganhos de longo prazo, ou renunciar à possibilidade de gerar valor e de priorizar uma resolução imediata. Reduzir os riscos de uma exposição pública e evitar precedentes desfavoráveis, ou assumir o risco de exposição pública e de precedentes que possam ter um impacto no futuro. Participar ativamente do processo, aumentando a satisfação com o resultado, ou delegar decisões a terceiros com menor controle e satisfação. Obter uma solução flexível, adaptável a mudanças futuras, ou aceitar uma solução judicial rígida, sem possibilidade de adaptação. Manter a confidencialidade dos processos, evitando exposição, ou assumir o risco de exposição pública e registro público do processo. São apenas algumas perguntas relacionadas ao tema que a gente está discutindo aqui hoje. Muito bem, se vocês tiverem o cuidado de ir escolhendo coluna 1 ou coluna 2, qual a coluna que seria vencedora nessa pequena enquete aqui? Vamos lá. O que vocês optariam? Pela número 1 ou pela número 2? Quem for pela número 1 que fique sentado. Ótimo, número 1. Muito bem. É óbvio que numa rodada de negociações, se você colocar estas opções à mesa e deixar os participantes escolherem o que eu quero fazer, como que eu vou resolver esse problema, e preencha aqui os quadradinhos, tenho certeza que a opção 1 vai ser a vencedora. E você tem controle, agrega valores, né, evita exposição, você pode adaptar aquele acordo, enfim. É a solução, pelo menos do ponto de vista racional, a melhor. Porém, vamos avançar aqui um pouquinho. E aí tem uma frase que eu costumo sempre dizer aos meus alunos, né? Como negociar com alguém do qual você discorda ou desconfia? E aí a gente tem o primeiro nó, Márcio. Como que nós vamos negociar com alguém com quem você discorda ou desconfia? Ou com alguém que prefere a coluna 2. Exatamente. Se estiver no controle da companhia, não é interessante acordar, não. Exatamente. E por aí vai. E aí a gente tem aqui como resolver esse nó, essa pergunta, esse impasse. Porque para negociar você precisa, como muito bem foi dito aqui nesta mesa e ao longo do dia, você precisa de confiança. Mas nós não estamos aqui falando apenas de acordos no processo de falência. A propósito, né, e eu estou preocupado aqui com o deus Cronos,
que está devorando o meu tempo numa velocidade inimaginável, né, a respeito da mitologia, né, bem lembrado aqui pelo Amaury. O acordo na falência sempre é possível, sempre foi possível. Eu vou trazer aqui 3 exemplos dos quais eu participei, encabeçando esses acordos, os processos que estavam lá sobre a minha atuação na Promotoria de São Paulo. Eu vou começar cronologicamente. Um acordo feito na falência do Banco Lavra, uma liquidação extrajudicial que se iniciou em setembro de 1999, e um acordo que nós fizemos para encerramento da falência em 2009, acordo com a Assembleia de Credores, pagando 100% dos credores. Seguindo um pouquinho mais nessa linha do tempo, eu tenho aqui o Banco BMD, que teve a sua liquidação decretada pelo Banco Central em maio de 98, e nós fizemos um acordo pagando até 60% dos credores, 60% do valor da dívida dos credores quirografares em junho de 2011, com o encerramento do processo de liquidação extrajudicial. Vou mais num caso, o primeiro durou 10 anos, esse segundo 13 anos, e este último caso que eu vou apresentar durou 22 anos de disputa e briga. Da Capitânia DTVM, que teve a sua liquidação extrajudicial em junho de 1989, quando a Bolsa sofreu aquela grande quebra por conta das operações do Naginarras, e nós só conseguimos fazer um acordo para encerrar esse processo que ainda estava pendente de julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, em maio de 2011. Mas teve acordo. Teve acordo. Mas isto para dizer que não é um mito o acordo na falência. Ele é possível, sempre foi. Depende de pessoas, depende de momento, depende de quanto tem de dinheiro ou não tem, mas, enfim, ele é possível. O grande problema, voltando à pergunta que eu trago aqui, era um ambiente de fraude. Porque a gente está falando de se compor com o fraudador. E em que medida isto é possível e como que a gente pode chegar neste acordo, né? Como diz Guimarães Rosa, né, eu não sei de nada, mas desconfio, né, doutor Moacir, de muita coisa. Bem mineira essa frase, mas ela é bem apropriada. Como é que eu vou confiar em alguém que fraudou a massa falida? Esse é o grande problema, né? Mas é algo que nós temos que superar. E digo mais, o processo, Márcio, ele vai demorar. Ele vai ser vítima de Cronos. Sabe por quê? Porque eu só vou conseguir trazer o fraudador para negociar quando eu tiver um processo, feita uma investigação, ingressado com um processo de responsabilização ou IDPJ, tiver algum patrimônio já bloqueado, e aí ele vai ter um incentivo para poder negociar. Porque nós não temos aqui, na nossa cultura jurídica, aquela coisa do direito americano, das partes se reunirem e falar assim, mostra tudo que você tem contra mim, eu mostro o que eu tenho para me defender, e ali naquela conversa você faz um acordo. Ó, aqui, né, aconselhamento, advogados, esse aqui vale a pena ir brigar, esse aqui não vale a pena, e você consegue fazer uma composição. Nós não temos essa oportunidade aqui. Eu só vou conseguir trazer o fraudador à mesa para negociar se ele tiver com bens bloqueados, já respondendo a algum processo, senão ele não vai vir, porque é da natureza do fraudador. A fraude é um crime aquisitivo, mas ele é premeditado. Ele vai praticar esse crime premeditadamente, vai esconder os ativos e vai fazer de tudo para não ser pego. Só quando ele for pego e entender, olha, deu ruim aqui para mim, concordo, as provas têm que ser muito bem produzidas, as ações têm que ser muito bem propostas, mas é somente numa situação de litígio, pelo menos na minha visão e na minha experiência, que quando você tem um alto grau de complexidade e de litigiosidade, é dali que nós temos que extrair o tão esperado acordo. Até então, é assim que funciona. A gente começa uma briga, ela é grande, né? Eu coloquei massa falida, fraudador, mas, enfim, pode colocar o nome que quiser. Mas a gente começa essa briga, ela é grande, e na medida em que
as partes, os contendores vão se cansando, trocando supapos, chega uma hora que fala assim, bom, vamos tentar fazer um acordo? E aí esse acordo é possível. É lógico, eu não vou falar em métricas, aqui a gente já conversou muito sobre isso, mas eu quero falar da possibilidade do acordo. Em que medida, por exemplo, e estamos aqui no Ministério Público, é importante que se deixe isso muito claro, em que medida nós, membros do Ministério Público, podemos anuir ou concordar ou participar de uma construção amigável para solucionar esse litígio. O primeiro ponto de partida, que nós temos que levar em consideração, é que o direito à indenização, ele é negociável. Observados alguns requisitos legais, né, dando a oportunidade para os credores se manifestarem, etc., mas você pode negociar a parte patrimonial, dentro de métricas que já foram discutidas aqui, eu não quero entrar, até porque o meu tempo, o Cronos, já devorou. Mas, isto o Ministério Público pode ser um indutor, pode apoiar, pode acompanhar, né, as questões de ordem pública, a observação do devido processo legal e etc. Perfeito, acho que nós podemos e temos esse dever. O que nós não podemos abrir mão é quando você tem incidente na mesma situação, questões de ordem criminal, por exemplo, ação penal pública. Se ela, Ronaldo, é passível de um acordo de não persecução penal ou não, vai depender da casuística, da primariedade, do reconhecimento da culpa, do tamanho do prejuízo, etc., e sem contar que este é uma opção do membro do Ministério Público propor ou não um acordo de não persecução penal. Mas, no âmbito patrimonial, é possível resolver, e as partes, e o fraudador, ele tem que ter esta compreensão que, no direito penal, o direito é público e nós não podemos abrir mão desse direito, sob pena de cometermos nós alguma infração. Com isso, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, me perdoe pela demora, né, na explanação, e dizer o seguinte, esta tabela de opções, ela pressupõe que você já saiba quais são as suas armas. É isso que nós não temos num processo de fraude. Nós só vamos ter estas informações que nos conduzirão a um acordo depois de instaurada a litigiosidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar também o doutor Euronides e ressaltar o quanto o nosso painel foi muito feliz no sentido da complementariedade das manifestações, das falas, em todos os sentidos. E cumprimentar mais uma vez a organização do evento, não só pelo tema, o tema não foi mono, né, como disse o doutor Gustavo ali, mas de uma importância e de uma relevância muito grande para todos que atuam nessa área. Então, mais uma vez, agradecer ao doutor Krigor, doutor Rodrigo, a possibilidade da minha participação aqui, agradecer a todos que compuseram a mesa com essas brilhantes palestras e desejar uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados nesse quinto painel. Convido os painelistas e o desembargador a tirarmos uma foto aqui à frente do palco. Sim, sempre à direita, todos à direita, direita e esquerda.